Sintetizando, com Alê Moreno. Coragem, substantivo feminino. Do latim, coratium, a bravura que vem de um coração forte. A coragem sempre esteve presente. Houve coragem no se submeter. Não há menos coragem na dor de suportar. Foi essa coragem que nos fez enfrentar, encarar, metamorfosear. É preciso coragem para conquistar. De fato, há um longo desafio a percorrer. Mas fato é que, olhando para trás, apenas o rastro de coragem é o que se pode avistar. Poemar no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou o Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa nesse mês de março, iluminado por mulheres. E no programa de hoje eu trago Bruna Martinato e Anne Bertoli para conversarem comigo sobre Family Friendly. E nós saberemos o que é isso, afinal. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese_Educacão. Quero agradecer a querida Fátima, que fez um poemário maravilhoso ilustrando esse mês das mulheres. Para começar o papo, vou por ordem alfabética. Anne, a pergunta de 1 milhão de doletas. Quem é Anne Bertoli? Eu acho que a Anne Bertoli é uma pessoa que sempre se apresentou primeiro mesmo, porque eu acho que eu nunca fui além do número 7 da chamada, então estou acostumada a falar primeiro, nem sei agora se por causa disso, que eu sempre falo primeiro, Bruna. Gente, eu sou a Anne, e eu sempre me apresento dizendo isso. Eu sou a mãe do Arthur, que neste momento tem 4 anos e 4 meses, e faz 1 ano que parou de amamentar, que parou de mamar, eu parei de amamentar. Eu sou irmã da Bruna, eu sou a parceira de vida do Patrick, eu sou tia da Luísa e do Luca, e eu tenho um monte de papéis nessa vida. E estou aqui para conversar, como eu sempre estou, em todos os lugares, para conversar. Ótimo, Anne. E você, Bruna? Além de ser irmã da Anne, quem é você? Oi, Alê, eu sou a Bruna, eu sou a mãe da Luísa, de 9 anos, do Luca, de 7, eu sou esposa do Guto, eu sou psicóloga, eu sou apaixonada pela CP, eu sou facilitadora de roda de conversa, eu sou parceira de trabalho da Anne aqui no De Pessoa para Pessoa, eu gosto de falar sobre cultura family friendly, sobre humanização dos ambientes de trabalho, sobre saúde psicoemocional. Eu sou tanta coisa, né? Eu estou tanta coisa. A gente sempre fala isso, né, Anne? Que a gente não é, a gente está a cada momento vestindo, né? Colocando um chapéu, se sentindo de um jeito, estudando uma coisa. E é isso. Cada dia num tema. Cada dia num tema. Que bom, tema né? que está pulsando. Metamorfose ambulante, assim que é bom, como dizia o mestre Raul. Eu quero ouvir de vocês, afinal, o que é, você trouxe até a palavra, cultura family friendly. O que é isso? Bruna? O que é isso, Bruna? A cultura family friendly é uma cultura que facilita com que as pessoas fortaleçam seus vínculos com seus familiares e as pessoas que convivem. Então, essa é a minha definição de cultura family friendly. Quando a gente vai falar sobre isso dentro das empresas, a gente vai falar sobre como as empresas facilitam os vínculos saudáveis entre mães e filhos, pais e filhos, irmãos, avós, cuidadores, e aí tudo que é formato de família que existe por aí. E você, Anne, tem algo além do que a Bruna trouxe? Estava conversando com a Bruna até antes da gente entrar aqui um pouquinho, né, e falando para ela quantos níveis de consciência a gente tinha para explicar o que era family friend, porque a gente imaginava que a conversa ia partir deste ponto.
E tem vários jeitos da gente observar, né? Eu escuto muito e vejo muito um movimento forte de facilitação, principalmente do vínculo dentro da primeira infância. Eu e a Bruna, pela nossa proximidade, com várias linhas, a gente gosta muito de falar da importância do vínculo no primeiro triênio, né, nos primeiros 3 anos de vida, e depois a importância desse vínculo fortalecido ainda até os primeiros 7 anos de vida, e como é que isso vai mudando ao longo do tempo. Mas eu escuto muito falar desse primeiro período, e eu entendo quando as pessoas querem se aproximar dessa forma de compreender o que é ser family friendly, porque a gente sente que sim, faz sentido dizer que é nessa época da vida em que a gente pode ser potencialmente facilitado, né? Sem querer dizer que vínculo não pode ser restabelecido a qualquer momento, mas quem sabe ele já nasce forte aí nesse período, e aí depois ele não tem que ser restabelecido, mas ele só tem que ser fortalecido. A Bruna trouxe a questão da empresa, e eu quero entender como é essa relação dentro da empresa. Você falou de facilitar essa relação com as famílias, e de conexão, de criação de vínculo. Como que é esse trabalho e quanto que as empresas têm ouvido vocês e querem discutir esse tema? Eu sinto que as empresas se aproximam de todos os temas sempre por um viés ainda muito interessado na lucratividade, na produtividade, e não acho que isso seja errado, talvez não seja completo essa percepção, mas ela não é errada. E eu acho que a gente vive um momento, principalmente hoje, né, eu acho que a gente viveu aí um encurtamento da linha do tempo, uma lente de aumento a partir da nossa experiência na pandemia, quando a gente se encontrou não só como profissionais, mas também como pessoas. Então essa percepção de quem somos dentro dos ambientes de trabalho foi muito ampliada, e sinto que isso aproximou até as pessoas entenderem que era muito importante ter espaço para que as pessoas fossem o ser integral que são também no ambiente de trabalho, né? Ou seja, era importante valorizar os vínculos, né? Facilitar os vínculos desses profissionais com pessoas, com suas famílias, né, com os seus formatos de família, para que então elas estivessem realmente mais inteiras, mais disponíveis, mais dispostas para produzir, para entregar aquele tão desejado resultado que toda empresa nasce para ter. E por que será, Bruna, que a gente foi se desconectando da gente mesmo, das famílias, do vínculo? Eu entendo essa questão que a Anne traz, que eu acho que super concordo. E o que aconteceu com a gente? O que vem acontecendo? Eu acho que aí tem uma história toda, né, Ale, de uma sociedade patriarcal, né, de uma história onde um homem foi colocado num determinado lugar, né, social, numa posição social de provedor, né, de quem está à frente do sustento da casa. A mulher foi colocada num outro lugar, né, num lugar, isso voltando, né, fazendo essa retrospectiva, a mulher também se desconectou, eu sinto, da sua essência, porque ela foi colocada socialmente ali numa caixinha do que ela deveria ser, como ela deveria se comportar. E aí a gente vê esse movimento caminhando ao longo do tempo, né, dessa mulher como responsável pela família, pela casa, e aí as mulheres começam a perceber o quanto esse lugar é opressor, e aí também, Ale, começam a seguir para um outro caminho, né, que é esse caminho que eu sinto que é mais uma vez de desconexão do sentir, porque vem a partir de algo que também é colocado para elas, e não necessariamente a partir de algo que se sente individualmente, mas sim coletivamente. E aí essa mulher assume um lugar, né, dentro das empresas, nos ambientes de trabalho, onde ela é cobrada, né, por dar conta dos resultados do trabalho, dos resultados de casa, né, da família, das crianças, ficam sobrecarregadas. Então, eu sinto que a gente vem de uma cultura muito opressora, de encaixotamento, né, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, e aí a gente vai se desconectando da nossa essência,
E pensando, né, ali nos vínculos da primeira infância, essa desconexão, ela começa a acontecer lá atrás, né, quando é dito o que é ser forte, que homem não chora, ou mesmo que depois de um tempo mulher também não chora, porque mulher tem que ser macho, não é assim que a gente ouve? Então lá, pequenininho ainda, a gente cai no chão, se machuca, alguém olha pra gente e diz assim, não doeu, né? Levanta e para de chorar. E aí a gente olha para aquele adulto que está ali do nosso lado, que a gente confia, né? Nossos primeiros vínculos, e aquela pessoa diz pra gente que não doeu, que não é isso, que o certo, né? O certo, o ideal é ser uma outra coisa que não é aquilo, é sentir uma outra coisa que não é aquilo. E aí começa todo um caminho de desconexão mesmo, e a gente vai crescendo achando que a gente precisa atender essas expectativas, né, que estão fora. A expectativa do pai, a expectativa da mãe, a expectativa do que é, né, aquilo que é esperado para as mulheres, aquilo que é esperado para os homens, aquilo que é esperado de um profissional produtivo, né? E aí onde carreira, por exemplo, e maternidade são coisas incompatíveis, e aí você, para ser bom em um, precisa abrir mão do outro. Então são tantas cobranças, tem tanta história, isso tudo já foi tão introjetado, né, Ale? Que olha para tirar, eu falo que para tirar essas camadas, né, como se a gente fosse tirando roupa por roupa. Eu gosto de usar uma analogia, né? E aí, Anne, de novo, eu nunca sei quando é analogia e quando é metáfora, tá? Depois vocês me ajudam a me dizer se isso é uma analogia ou uma metáfora, eu tenho um problema com isso. Sabe aquelas matrioscas, né, que você tem uma bonequinha dentro da outra? E aí você vai tirando, eu falo que é preciso que a gente tire, olhe para aquela bonequinha, né? Olhe para aquela questão, e aí a gente vai tirando bonequinha por bonequinha que está ali dentro, até que a gente chegue lá, ó, na essência disso, e que então a gente possa estar inteiro, né? Eu sinto que são essas camadas. Eu não sei se é analogia ou metáfora, mas o que eu sei, que eu fico pensando aqui, é que outro dia eu estava numa empresa, Bruna, e eu contei isso no podcast do dia 8 de março. Ou eu ouvi de um gestor falando para uma gestora que ela precisava ser mais homem. Ele falou isso, ele declarou. E aí eu perguntei para ele, o que é ser mais homem? Ah, tem que falar mais não, tem que se posicionar. Eu falei, mas a grande fortaleza dela é justamente não ser homem. Eu acho que é o lado dela da relação, do trato, do cuidado, né? E porque ela precisa ser uma coisa que ela não é, para atender qual vontade, qual desejo, né? Mas esse exemplo, acho que ilustra muito o que acontece nas empresas, né? Esse distanciamento dessas bonequinhas que você falou, eu fico observando que talvez a nossa caminhada tenha sido colocar bonequinhas e não tirar bonequinhas. Uhum. E a gente vai ficando cada dia mais distante desse núcleo da boneca, né? Ou do boneco. E é doloroso também você tirar a casquinha para chegar lá no miolo, né? Então, porque também é ficando cada vez mais grosso, mais pesado, mais doloroso. E aí o mundo corporativo faz isso, cobrança da família faz isso, tem um filho, tem que ter dois, não casou, tem que casar, essas coisas que vão rolando que são meio malucas. Eu estou pensando alto aqui, mas só para tentar pensar a partir da sua fala, né? É isso mesmo? Eu tô doido? Você tem essa sensação? Eu acho que é Não, isso para mesmo. mim é isso mesmo. Sabe o que eu fico com vontade de trazer para vocês também? Que existe, além de tudo isso, que eu acho que isso tudo que a Bruna narra é uma coisa que a gente está falando de toda a nossa forma de se organizar como um sistema de sociedade mesmo, mas se a gente for tirar um retrato também da história das empresas, se a gente for pensar como que as empresas se organizam hoje, a gente pode lembrar que essa forma de organização vem toda de formas de organização de guerra, tratados de guerra, né, leis de guerra, e aí a gente fala de uma construção bem forte também de uma força masculina. E aí, Ale, esse exemplo que você traz retrata bastante isso, né? É como se anulasse qualquer potencial da força feminina dentro do ambiente de trabalho. E aí, quando eu falo de força feminina, não falo só da mulher, porque eu acho que os homens têm, acho não, né? Homens também têm uma força feminina grande, assim como nós mulheres temos também a nossa força masculina, né? Essa força
enfim, do mover, do fazer, né? Não só a força da criatividade. Mas eu sinto que a gente não tem muito espaço também nessa cultura. Então, além de existir essa cultura macro, né, na sociedade, de tantas camadas, a gente também tem uma cultura ali, esse retrato das empresas, que é muito construída sem esse espaço para o feminino, e aí não tem espaço para o cuidar, e aí não se valoriza essa coisa do vínculo. Se você perceber, acho que todo mundo que trabalha em empresas, a gente está indo muito olhando assim hoje, olhando para o Family Friend, pensando muito em organizações, em empresas, mas também às vezes em pequenos comércios, em pequenos lugares, né, também são retratos disso. Mas se a gente pensar, nem a relação, por exemplo, quando você tem uma relação um pouco mais íntima com alguém perto da empresa, íntima, eu digo assim, sabe um pouco da vida particular, isso nem sempre é bem visto. Né? No máximo até o happy hour, que acontece na sexta-feira, ou acontecia na sexta-feira. Depois disso, não, ninguém se mistura exatamente, ninguém pode saber da vida do outro, não pode saber do ser integral, não tem espaço. Porque e aí isso, né? Dificulta tomada de decisão, isso supostamente dificulta uma demissão, isso supostamente dificulta tanta coisa, mas é tudo supostamente, porque há um outro convite, que eu acho que essa visão de cultura family friendly, essa visão hoje de equidade, essa visão de igualdade, facilita, que a presença também desse cuidar, a presença do vínculo, de muitas outras características femininas, que é muito mais amplo do que isso que eu estou falando, também facilitam esse caminho. Né? A gente está num caminho hoje, acho que muito de busca de equilíbrio dessas forças. E ser family friendly, acho que puxa o fio dessa meada, que é um convite muito claro de olhe para quem está com você, quem está do seu lado, veja que é uma pessoa e esta pessoa tem outras pessoas com ela nesta vida. Tem uma mulher, um marido, um companheiro, uma companheira, um filho, um vô, alguém. E a partir disso, há muitas coisas que a gente pode facilitar dentro do ambiente de trabalho para que isso seja legal, para que isso seja gostoso, para que isso seja próspero. E sabe o que é legal, Anny? Desculpa. Imagina, eu até vi uma pesquisa hoje da Exame falando que 50% dos brasileiros estão sofrendo de ansiedade, que eu acho que é um número baixo, perto da realidade, eu acho que deve ser maior, sem falar das questões de empatia, que reconhecem pouco espaço para empatia. Eu acredito que é até maior esse número que eu estou trazendo aqui. A gente está vivendo uma pandemia paralela de ansiedade, burnout, depressão, suicídio. Todas as questões estão muito presentes na nossa sociedade, e eu fico ouvindo você e fico imaginando que se eu de fato não encontro esse espaço de confiança, de vínculo, essa rede que eu faço parte e que eu me sinto como um pedaço, um elo dessa rede toda aí, e não reconheço ela, né? Eu estou mais fragilizado e com mais possibilidades de fato ficar doente. E quando a empresa está só apontando, e você falou isso agora há pouco, para a ponta da lança, olhando só para o resultado, e desconsiderando que a gente é tudo isso, o risco desse resultado ser atingido, ele pode ser atingido, mas com nível de estresse, de gente doente, gente afastada, é gigantesco, né? E não é sustentável daí, né? Não é sustentável. E às vezes na missão, no propósito, qualquer coisa, a empresa escreve coisas bonitas, inclusive frases maravilhosas, falando do propósito, de cuidar, tem coisas do tipo, mas muitas vezes são da boca para fora. Mas eu queria fazer uma curva aqui na história e perguntar para vocês. Enquanto vocês falavam, eu falei, opa, além da empresa, e vocês já falaram sobre a família, como a escola poderia contribuir com o nascimento dessa cultura? Tanto do papel da mulher, que vocês trouxeram aqui, do papel do homem nessas relações, do papel da família, independente dos tipos de família que se constituam. Como que a escola poderia ajudar a criar uma cultura family friendly desde o nascedouro? Ale, eu vou te trazer como eu me sinto hoje na relação com a escola do meu filho. Eu acho que talvez seja um jeito de eu trazer um pouco isso para você que me veio. O meu filho é muito engraçado, ele está numa escola que exige, não sei se exige, mas convida muito os pais a participarem.
né? Então, a escola não são os professores, né? A escola é uma comunidade composta aí pelos pais, pelos professores, pelos alunos, né? E isso demanda bastante a nossa atenção. É bem comum a escola, por exemplo, ter pausas mais prolongadas, convidar a gente a passar mais tempo com os filhos, por exemplo, se você às vezes quer deixar seu filho o dia inteiro na escola, porque é importante para a sua vida, a escola te ajuda a refletir sobre o quanto isso é importante para a sua família mesmo ou não. Se você não tem a disponibilidade, consegue organizar a sua vida para estar mais tempo com o seu filho. E aí eu fico pensando que não é simples esse movimento, né? Ele é não é simples por quê? Porque para mim ele é um pouco contra a cultura no geral, assim. Geralmente o que eu fico olhando trocando com os meus amigos ao redor, o que eles esperam da escola é que eles deem esse tempo para que eles possam produzir lá no trabalho. Enquanto a escola que o meu filho está me faz um convite contrário, para que eu busque um outro equilíbrio na minha família de tempo e de investimento, tentando trazer para mim o quanto é importante a minha convivência com o meu filho, o quanto é importante eu observar esse equilíbrio meu e da minha família para isso. Não quer dizer que obrigatoriamente eu tenho que ficar nessa escola e eu tenha que me encaixar, mas busca essa reflexão. E aí, o que eu entendo sobre isso? Para mim, é uma quebra de paradigma de o quanto de tempo eu dedico para cada área da minha vida, né? E qual é o impacto disso no geral. Eu fico procurando hoje o meu ponto de equilíbrio de produtividade de trabalho, de produtividade financeira, daquilo que realmente é importante na minha vida, o tempo inteiro, né? Então, a escola, para mim, hoje, ela tem esse papel muito importante de busca de reflexão, no geral, com a família. É uma busca de pegar na mão e atravessar isso junto. Porque muitas vezes eu me vejo chamada e com vontade de chegar e discutir com a professora ou com a coordenadora ou com alguém alguma questão minha. Isso aconteceu essa semana, inclusive, porque a escola do meu filho só está indo 2 vezes por semana para a escola, porque só pode ter 35% dos alunos dentro da sala, então é só 2 vezes por semana, e aí justamente nesses 2 dias por semana, que era segunda e terça, nessa semana não teve aula, eles resolveram manter o carnaval, e eu fiquei muito incomodada, porque para mim era importante, para o meu trabalho, para a minha vida, e para o meu filho eu achava também, porque ele estava num certo ritmo. E aí a escola teve, entre aspas, né? Mas foi importante que me acolhesse, a professora dedicasse ali quase meia hora do tempo dela para fazer eu caminhar junto com ela para uma compreensão da importância da pausa nesse momento, não só para o meu filho, mas com um olhar de senso de comunidade, porque não era só sobre o meu filho, eram sobre os alunos que estão tendo aula online, era sobre os alunos do maternal também que estão fazendo adaptação e precisam dessa pausa, era sobre os professores que também, apesar de não estar presencialmente, estão produzindo conteúdo o tempo inteiro. Então, foi um convite a uma consciência geral de comunidade, de quebra de paradigmas, de resgate do que é importante para mim e de um pegar na mão e vem comigo que a gente pode atravessar essa mudança juntos. Então, para mim, essa é a importância da escola nesse lugar tão family friendly, assim, eu me sinto muito acolhida como família e não só voltada para a educação do meu filho, mas muito ampliado isso, assim, como se fosse uma educação nossa, um momento de evolução nosso como família. Começa a ler que, por exemplo, nessa escola, a escola se interessa na sua família, né, em como a sua família funciona. Então, isso começa lá na entrevista, né, na primeira conversa que você tem com essa escola, e essa escola realmente quer saber como é que funciona na sua casa. E isso depois se estende para uma visita até que a professora vai fazer na sua casa, para que ela consiga se aproximar de como é a sua rotina, né, para que realmente tenha esse vínculo entre a família e a escola e a gente possa construir isso junto, essa educação junto, sabe? Então não é só uma responsabilidade da escola, não é só uma responsabilidade dos pais, é essa troca. Então eu sinto que tem coisas que, por exemplo, a gente, né, e a gente sempre fala isso, né, Anne, quem desperta primeiro acaba facilitando que o outro desperte também. Então tem questões que os pais trazem para a escola e a escola então reflete, porque não é só uma responsabilidade da escola. Tem questões que a escola reflete, então traz para os pais. Então é realmente um tecer, né, em conjunto aí de uma rede. Mas te ouvindo, e também a Anne, nós 3 aqui, falamos da nossa bolha, né? Como
é possível, se é que é possível, qual a esperança de vocês para que a nossa bolha seja uma bolha global? Eu fico com vontade de parafrasear a Bruna, que é a questão de quem desperta vai despertar, sabe, o outro. Isso não exige, isso pede da gente uma energia, isso pede da gente uma disposição. Eu sei que essa disposição não está, não é todo mundo que tem, né? Não é. Às vezes eu desperto para o assunto, mas eu não tenho energia para investir nele. Às vezes eu tenho energia, mas não tenho nível de consciência. Mas em algum momento isso vai caminhar. Eu fico pensando que tem, por exemplo, o ano passado eu precisei muito me aproximar, por exemplo, foi um ano muito difícil, desafiador financeiramente até, e eu precisei muito me aproximar de escolas públicas e entender como é que ia ser isso, porque caso eu não pudesse continuar, como você chamou, na minha bolha, sabe, e ter acesso a essa escola, como é que eu faria para expandir a minha bolha e estar num lugar que também fosse acolhedor e confortável para mim e para minha família? E aí a gente encontra histórias de comunidades, de escolas que estão cada vez mais abertas para serem também construídas desse jeito que eu acabei de citar ali, a minha escola particular, mas também são construídas em comunidade. A gente tem experiências de amigos, de pessoas que a gente conhece, que vivem essa situação, alguns por escolha e outros não por escolha, mas daí caminham também para esse lugar que demanda essa energia de construir esse lugar. Então, assim, São Paulo tem exemplos muito legais, eu acho, de escolas públicas que são transformadas pela comunidade. Tem uma escola do lado da minha casa, que não é ainda um grande exemplo, mas eu tenho a sensação que pode ser no futuro, porque eu vejo os pais se reunindo, eu vejo os pais definindo juntos qual a melhor merenda que vai ser servida, e aí eu já vi a escola dar um salto qualitativo, tipo, que estava servindo uma bolacha, sei lá, uma bolacha cheia de açúcar, e hoje tem um outro comportamento, uma outra escolha dentro dos recursos. A gente também fala muito isso, Bruna, que é sobre as necessidades das pessoas e os recursos que elas têm disponíveis. Quando você consegue ter visão daquilo, você vê o que melhor você pode fazer daquela situação. Naquela crença que eu acredito que você ama tanto quanto a gente, que todo mundo faz o melhor que pode com os recursos que tem disponíveis. E quanto mais consciência a gente tem disso, mais clareza a gente tem disso, eu sinto que melhor a gente faz e uma melhor versão do que está ali para a gente consegue fazer. Então é muito sobre esse despertar, eu acho. Não estou dizendo que é simples, nem que é óbvio, mas eu sinto que sim, em algum momento, se não agora, é possível. Eu tenho essa crença mesmo. Senão a gente cai naquele mesmo lugar, né, Alê? Da onde deveria vir isso deveria vir, nananana, e a gente cai desse lugar e a gente não tem uma atuação direta sobre isso, né? Então eu sinto que, por exemplo, quando eu e a Anne, a gente facilita uma roda de conversa aberta, que a gente faz isso, por exemplo, uma vez por mês, eu sei que você também participa e facilita. E ali aquelas pessoas, então, são facilitadas e têm a oportunidade de despertar consciência, de olhar para si, sobre sua forma de estar no mundo, sua forma de estar com as pessoas. Então, essa pessoa vai ser, né, é possível que ela facilite outra, e isso vai acontecendo, né? E aí, o que a Anne falou, então, muitas escolas têm se transformado a partir deste lugar, né? Então, como ela disse, mesmo temos amigos que a gente colocou nessa escola pública, só que a gente vai fazer parte disso, né? Eu não vou colocar o meu filho lá na escola pública e eu vou dizer, pô, e a educação, e nananã. Não, eu vou lá, eu quero entender a necessidade dessa professora, se tem algo que eu possa fazer por ela dentro do que eu sei, do que eu posso, enfim. Tem algo que eu possa para que ela, então, esteja mais disponível emocionalmente para estar com aquelas crianças, porque eu entendo a necessidade disso. E aí a construção, né, Alê? Você, Bruna, e a Anne acabou de falar isso, falaram de uma certa forma, e até declarou, no seu caso, Bruna, a história da abordagem centrada na pessoa. Como que a abordagem, a ACP, pode contribuir com esses processos? Eu sou apaixonada pela ACP, né, Alê? Eu não sou mesmo, eu acho que a ACP, ela foi libertadora na minha vida, porque ela me disse, Rogers me disse, entre aspas, né, tá tudo bem ser quem você é. É quando você, então, se aceita como você é que você se transforma. Então, a ACP faz um convite para que, se for possível, que a gente procure compreender o outro empaticamente, que a gente se interesse genuinamente pelas outras pessoas, pelas histórias, pelos recursos que elas têm disponíveis, pelas necessidades, que a gente saia desse lugar de julgamento,
do que é bom, do que é ruim, do que é melhor, do que é pior, que a gente possa estar com o outro da forma mais genuína possível e as transformações virão. E aí parece uma coisa muito mágica quando a gente fala, mas eu conto que eu tenho vivido isso dia a dia, sabe? Na minha vida, nos meus atendimentos, nas minhas relações. Então, que quanto mais eu me livro dessas máscaras que a gente falou lá atrás, né? E posso sair dessa caixa, me aproximar de quem eu sou, e aí quem eu sou não quer dizer que eu me aproxime de alguma perfeição, mas sim que da minha humanidade, que eu entendo o que é possível para mim, o que não é. E assim eu sinto que as coisas vão caminhando para o melhor lugar possível. Amei, o melhor lugar possível. Quer falar, Anne? Não, eu fiquei com vontade de contar uma história, mas falando, a gente pensando num ambiente que às vezes não é family friendly, numa empresa que não é family friendly, isso é um recorte, mas eu acho que isso pode ser, eu conto isso na vontade de que as pessoas entendam que às vezes não precisa ter uma regra, não precisa ter uma política, não precisa ter algo, se existe uma vontade muito grande de ter uma necessidade acolhida, né, de ter uma vontade reconhecida e validada. E aí eu vou contar uma história da Bruna, porque é uma história que eu admiro, e eu acho que sim, existe uma coisa de que a gente pode despertar e ir abrindo esse espaço e topando as consequências dele. Então, a Bruna, quando ela engravidou, na primeira gestação dela, a gente trabalhava numa empresa que não era nada family friendly, não tinha nada que abrisse espaço. E eu acho que ela também, na época, não era um exemplo aí de ter uma segurança financeira, um formato de família que desse muita possibilidade para ela fazer grandes movimentos na vida profissional, se ela quisesse construir, comprar, ter a casa dela, sabe? Ter isso que a gente enxerga como importante hoje para a família, pagar uma escola, sei lá, tinha toda essa segurança. E a Bruna estava muito preocupada quando acabou a licença maternidade dela, como é que ela ia voltar para o corporativo daquele jeito. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Ela não sabia com quem que ela falava, para quem que ela dizia, ela só tinha um incômodo que crescia cada vez mais nela. E aí é engraçado que eu acho que esses momentos de decisão da gente são como da noite para o dia. Esses dias me contaram a história dizendo que as nossas decisões são tomadas como uma água em ebulição. Demora para ferver, mas na hora que ferve, né, ela evapora em 5 segundos, é assim que a decisão é tomada. E a história é que a Bruna chegou da noite para o dia para a gerência dela e falou assim, olha, eu não era exatamente isso que eu queria fazer, mas eu acho que eu não dou conta de voltar para o trabalho, então eu não vou conseguir deixar minha filha, eu quero voltar, eu quero trabalhar, mas quando eu penso em voltar desse jeito aqui para a empresa, eu acho que eu não consigo, então eu acho que eu não vou voltar. E ela não sabia o que ia ser feito daquilo. Ela podia perder o emprego, perder aquela renda, e a família dela podia enfrentar um desafio grande a partir daquilo. E o interessante é como isso se movimentou. Então, essa gerência compartilhou essa história com a diretoria. Então, a diretoria olhou para aquilo de forma individual e fez uma proposta para ela se movimentar para outra empresa do grupo, de uma outra forma e fazer uma experiência diferente. No fim das contas, essa experiência funcionou por um período, existiu um impulso de vontade de acolher a necessidade da Bruna do jeito que ela colocou naquela hora. A empresa não deu conta, porque não é só sobre a nossa vontade, a nossa necessidade, é sobre o recurso do outro. Por um tempo isso funcionou, ela ficou trabalhando um período reduzido nessa outra empresa do grupo e depois ela acabou precisando sair, porque isso acabou não sendo respeitado da forma que a necessidade dela dizia que era importante, e ela fez outros movimentos de vida. Mas eu digo isso porque, assim, quando a gente fala de family friendly, quando a gente fala de transformação, eu sinto que existe uma crença muito grande da gente de uma ordem hierárquica que isso acontece. Desde que são os nossos pais que nos ensinam e nos guiam, desde que são as empresas que abrem políticas que nos permitem ser e nos movimentarmos. Eu acho que sim, isso é importante, né? Penso que isso é uma via que eu reconheço que existe, mas não sinto que é a única. E eu não sinto que as vias que existem são sempre vias óbvias, fáceis, fluídas. Às vezes é importante a gente experimentar um lugar desconhecido, uma resposta que a gente não sabe qual vai ser, e se permitir ser, mas validar aquilo que a gente sente. Eu sinto que para a gente fortalecer uma cultura family friendly, para a gente fortalecer essa validação humana que a CP tanto fala, é que as palavras empoderamento, encorajamento, eu não sei, eu fico ainda um pouco incomodadas com ela, mas é essa força,
essa crença na gente, no que a gente sente, que tem que ser fortalecida para a transformação. Então, acho que a gente fala, assim, às vezes, sobre políticas, eu e a Bruna, a gente traz esse caminho, porque a gente reconhece que ele existe, mas a gente fala desse outro, que é validar. Se eu sinto, às vezes, nem sei por quê, porque, assim, no final das contas, se eu fizer a conta, literalmente, eu não posso falar isso para a empresa, mas tem algo aqui dentro de mim que me deixa com vontade de chorar todos os dias quando eu vou trabalhar por causa do meu filho. O que eu faço com isso? Entrega para alguém e permite que o próximo passo aconteça, né? Ô, Anne e Bruna, para ir caminhando para o final, adorei ouvir você, essa fala, achei bem poderosa. Mas eu estou pensando aqui, minha avó morreu faz uns 2 anos, mas se ela chegasse hoje e ela fosse conversar com vocês e vocês dissessem para ela sobre family friendly, isso não significaria nada para ela. Como vocês explicariam para minha avó, num claríssimo português, o que é family friendly em 2 palavras? Uma empresa que te valoriza, que te enxerga e valoriza a sua família. Uma empresa que permite que você seja quem você é, né? Uma cultura que permite que você seja quem você é, sem pôr nem tirar. Minha avó diria que entendeu. Tô falando por ela. Adorei. Mas eu fico pensando, eu vou muito para o interior, né? Tenho clientes no interior, me relaciono com essa galera do interior. Em algumas famílias, em algumas, ou em algumas empresas, eu sinto esse tipo de relação mais simples e mais respeitosa com a história de quem está lá. Mas também encontro em São Paulo lugares assim, eu acho que é uma regra. Por outro lado, eu também encontro no interior os fazendeiros, né? Que olham de cima para baixo, como os donos da fazenda, e que colocam todo mundo em algum lugar que eu não sei qual é. Acho que a gente tem uma caminhada pela frente, mas eu entendo que é o movimento de cada um, pelo que eu te escutei, Anne, e gostei disso, né? É uma força que é nossa também, querer fazer esse tipo de movimento e trazer para a empresa essa perspectiva. Porque provavelmente cuidar do jeito que a gente sempre cuidou dentro das empresas está levando a gente aos lugares que a gente já conhece. Provavelmente quando eu deixo de ser eu mesmo na empresa, também tem riscos grandes de virar uma coisa que eu não sou, e não sendo aquilo que eu não sou, o nível de esforço é grande, a chance de eu ficar doente é terrível. Eu queria perguntar para vocês, para a gente já encerrando o nosso papo, a gente falou bastante aqui já, como que vocês saem dessa conversa, que recado vocês gostariam de deixar para as pessoas, como as pessoas te encontram, vamos lá. Eu saio dessa conversa com vontade de falar mais sobre isso. Eu sinto que toda vez que a gente fala sobre isso, algo novo surge, uma ideia nova, algo novo vem, assim, com bastante frescor. Então, acho que é um assunto que tem muito ainda para ser discutido, Ale. Eu fico pensando que toda conversa a gente tem a chance de... A gente se preocupa em acolher o máximo que a gente pode, mas a gente nunca consegue acolher tudo. Aí eu fico pensando nas pessoas que não tem, se talvez não estiverem lá sol a sol, sei lá, das 6 às 8 da noite, não tem comida em casa, e aí como é que é isso, né? Então, tem muita realidade, tem muita vida para a gente olhar, tem muita gente para a gente conhecer. Eu só digo que a gente está sempre disposta a olhar para o outro e aí entregar o que a gente tiver para entregar na hora para facilitar essa pessoa. Então, a nossa vontade nunca é de excluir, é sempre de incluir, e quem quiser continuar conversando com a gente, eu estou pensando, a gente está sempre no LinkedIn, que eu acho que é o nosso lugar onde a gente mais está presente. O nosso LinkedIn é de pessoa para pessoa, mas a gente está no Instagram, tem o nosso Linktree lá, e no Linktree é bem fácil de acessar a gente, porque lá tem link para falar direto no meu WhatsApp, direto no WhatsApp da Bruna, porque a gente gosta de falar de pessoa para pessoa. A gente tem um movimento que chama Ser Mãe e Ser Pai é Potência, que olha justamente para a parentalidade, gostaria muito de facilitar a parentalidade dentro das empresas. Lá a gente tem escuta ativa mesmo, às vezes até individual, quando alguém precisa muito, então a gente tem alguns movimentos assim, mas seja o que for que você precisar, se a gente ainda não disse que existe um caminho, diga o que você precisa, então a gente vê o que pode fazer. Você não deu o Instagram? Qual que é o Instagram? O nosso Insta é de pessoa para pessoa. Eu vou deixar tudo no descritivo do YouTube para as pessoas acharem vocês. Eu queria agora pedir, estou encerrando os programas com as pessoas pedindo uma música que represente family friendly. Ou esse papo, o que vocês quiserem. Agora vocês vão ter que chegar em consenso. Que música vocês gostariam que terminasse o programa? Seja você.
Sim, eu pensei nessa também e fiquei pensando, será que ela é family friendly, tipo, específico? Mas não, ela acho que é pro papo que a gente teve aqui. Isso já entrega a idade de vocês também. Sim! Tudo bem, eu aceito vocês mesmo assim. Bom, eu quero dizer que foi uma delícia conversar, a conversa voou. Eu amei ouvir, eu amei aprender, eu de fato não conhecia o termo, pelo menos eu não conhecia, e acho que é importante para as pessoas que escutam conhecerem, se apropriarem, pensarem e, como a Anne disse, agirem. Mais importante do que reconhecerem o termo é que elas pratiquem isso, né? E eu fico muito feliz pela disponibilidade de vocês duas para enriquecer ainda mais esse mês de março, o mês das mulheres. Muitíssimo obrigado. Se vocês curtiram o programa, sigam a gente aqui no Síntese DH, no YouTube, no Síntese _ do Cacão, no Instagram. E agora fiquem com Paralamas do Sucesso. Seja você, seja só você. Seja você, seja só você. Sintetizando com Alê Moreno.